Bom dia, meus amados, queridos irmãos, amigos. Nesta manhã vamos dar continuidade no estudo, seguindo aqui em 2 Samuel, capítulo 20 e o 21. Esse capítulo trata de uma situação que fora mal resolvida no capítulo anterior, entre Judá e as demais tribos em Israel, com relação a Davi, que Israel e Judá se sentiam mais aparentados com Davi, enfim. E essa questão teve suas consequências aqui no capítulo 20. Diz o texto que havia um homem chamado Sebá, e era homem filho de Belial, isto é, um homem desprezível, um homem indigno. Mas era também um homem que tinha uma certa influência na sociedade, um político lá daquela época, um homem da aristocracia. E eles, da tribo de Benjamim, decidiu tocar lá a trombeta e se rebelar contra o rei Davi. E isso aconteceu, e as tribos de Israel, numa grande parte, começaram a seguir este homem chamado Sebá. Percebam, né, como resposta à palavra de Judá da tribo de Israel, isto é, aos 10, né? Quando nós falamos Judá aqui, Judá porque Davi era da tribo de Judá, enfim. Então, a parte de Israel, as 10 tribos que estavam com Davi também, ouvindo a resposta dura de Judá, que está lá no último verso do capítulo 19, aceitaram essa sedição, ou esse motim de Sebá. E Davi, diz o texto, ficou muito preocupado com isso. Ele chegou em Jerusalém, levado pelos homens de Judá, e lá pegou aquelas 10 concubinas que ele havia deixado para cuidar do palácio e que foram maculadas, né, pelo seu próprio filho Absalão. E ele tomou essas concubinas, fez uma casa para elas e deixou elas morando lá nesta casa, e não coabitou, não se relacionou sexualmente mais com estas concubinas. O rei Davi, ele não estava mais contente com o seu líder do exército, o Joabe, né? Desde lá, no capítulo 19, perdi aqui o verso que expressa isso, ele já não estava mais contente com Joabe, né? E ensaia a possibilidade de Amasa, um outro guerreiro, líder, para assumir o comando do exército de Davi, o exército de Israel. E ele dá uma missão para Amasa, para que convocasse os homens de Judá e voltasse em 3 dias, apresentando-se novamente. Mas diz o texto que Amasa demorou,
E Davi, preocupado com essa rebelião, esse motim de Sebá, seria muito desastroso, causaria um estrago maior ainda do que havia feito seu filho Absalão. E então Davi encarrega Abisai para perseguir Sebá, para eliminar aquele motim. E no caminho, Abisai também encontra com Joabe, que provavelmente estava fora. Ok, e havia lá a missão, né, de encontrar o Sebá, de perseguir Sebá. E nesse caminho, nessa busca a Sebá, Joabe encontrou também o Amasa, que havia sido designado por Davi, voltando atrasado, mas estava voltando. Quando então Joabe foi cumprimentar o Amasa, e diz o texto que Joabe tinha um punhal, né? Amasa viu os trajes de guerra, mas normal, né, para aquele contexto. E diz o texto então que Joabe foi cumprimentar Amasa, né, que era um cumprimento normal, um cumprimento de amizade, pegou Amasa pela barba para beijá-lo, mas com a outra mão, segurando um punhal, fincou na barriga de Amasa. Diz o texto que as suas entranhas se esparramaram no chão. Então, uma morte ali, né? Joabe era um homem bastante duro, era um homem de guerra, mas era um homem muito, muito duro e ele, percebendo ali a oportunidade, já eliminou o Amasa, que seria, ou já estava sendo, né, um adversário para assumir o seu lugar. Enfim, diz o texto então que Joabe prosseguiu, né, com Abisai nessa jornada para encontrar o Sebá. E chegou até a cidade de Abel de Bet-Maaca, ou tão somente Bet-Maaca em outras citações. Diz o texto que ali era uma cidade de sábios, era uma cidade que usava de diplomacia para resolver questões, para aplacar iras e para evitar guerras. E a palavra nos diz aqui que saiu uma mulher sábia, né, de dentro lá desta cidade, e falou para Joabe que queria conversar com ele. E então ela sabiamente falou da tradição sábia que tinha ali nesta cidade de Abel Bet-Maaca, e pergunta para Joabe, né, por que devorarias a herança do Senhor?
E Joabe, né, por mais violento que ele fosse, por ser um homem de guerra, né, e as guerras naquele tempo não era com tiro de fuzil, nada disso, era corpo a corpo, era com lanças, flechas, mas se travava muito no corpo a corpo, espada com espada. E a pergunta que a mulher sábia fez a Joabe é: por que devorarias a herança do Senhor? A resposta de Joabe: longe de mim fazer tal coisa, destruir ou arruinar esta cidade. E aí Joabe declara o motivo, né, pelo qual ele estava cercando a cidade e estava já planejando derrubar os muros daquela cidade. Era uma cidade fortificada, uma cidade murada. E explicou o motivo, né, que era um homem chamado Sebá, havia se rebelado contra o rei, e Joabe falou para ela: entrega-me somente ele, só o Sebá, e nós nos retiraremos, iremos embora. E a mulher falou a Joabe: a sua cabeça será jogada pelo muro. Então a mulher sábia, né, percebendo que estava ali um homem procurado, né, um fugitivo, um homem que articulou uma sedição, um motim contra o rei Davi. Um homem não grato, um homem indigno, conforme lemos no início do capítulo 20. Filho de Belial, um homem desprezível, mas que encontrava admiradores. Interessante que, ao lermos a palavra, nós não temos como não relacionarmos com os nossos dias, né? Temos alguns homens, algumas pessoas em nossa sociedade, não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe, que são pessoas também desprezíveis, pessoas indignas, mas estão aí, né, influentes, ocupando cargos altos, cargos políticos, em partidos políticos, enfim. E pessoas indignas, que não gostam de Deus, não gostam da Bíblia, não gostam da família instituída por Deus, e estão aí. E encontram admiradores também. Encontram muitos admiradores. Assim como Sebá, né? Era um homem assim também e encontrava admiradores. Fechando aqui o parênteses, né? Não sei se eu cheguei a abrir. E a mulher, então, sábia, né, reuniu lá o povo, provavelmente os anciãos do povo, os líderes, né, e expôs o problema, a gravidade do problema, e todos, claro, concordaram e pegaram Sebá e cortaram a sua cabeça e jogaram por cima do muro. Pronto, resolveu o problema, diz o texto. Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Então assim encerrou a questão foi resolvida pela sabedoria de uma mulher lá de Abel Bet Maate. Interessante, né, que na Bíblia algumas mulheres são destacadas também por sua sabedoria, né? O próprio rei Davi casou com uma dessas, né, que foi sua esposa, veio a ser sua esposa. Não esta mulher aqui, mas a outra esposa de Davi. Meus queridos, aqui o texto nos fala neste final
destacando aqui os oficiais de Davi, e encerramos aqui com o capítulo 20. Iniciamos o capítulo 21, que nos falou de uma grande fome que chegou em Israel. Uma fome de 3 anos. E Davi foi consultar a Deus, como muitas vezes em toda a sua vida ele buscava a orientação do Pai, a orientação de Jeová. E Davi descobriu então que o motivo, a causa daquela fome era por causa da família de Saul, que tentou exterminar com os gibeonitas. Os gibeonitas haviam feito aquele voto lá em Josué, né? Não sei se vocês se lembram. E Josué não pôde matar, né, os gibeonitas devido àquele voto, e eles tornaram-se serviçais do povo de Israel. Mas Saul tentou acabar com os gibeonitas, e isso quebrou ali aquele voto perante o Senhor, lá com Josué, e agora então Deus estava cobrando, enviou uma fome sobre Israel. Davi, percebendo isso, chamou os gibeonitas, que eram um outro povo, né, que não eram descendentes de Israel, e perguntou o que eles queriam que fizessem. E a resposta lá dos gibeonitas foi que eles não queriam dinheiro, não queriam outra coisa a não ser 7 homens dos descendentes de Saul, para que fossem enforcados diante do Senhor, em Gibeá de Saul. E Davi respondeu para eles: eu os darei. Davi, então, poupou o Mefibosete, o coxo, né? Problemas nas pernas, por causa do seu voto, do seu compromisso com Jonatas, né? Filho de Saul, né? E Davi, então, foi separando ali os descendentes de Saul, os sete homens, e os entregou aos gibeonitas, e eles foram enforcados no monte diante do Senhor. Foram executados todos juntos, né, segundo a palavra. Diz a palavra, então, aqui um ato benevolente de Rispa, que ficou ali cuidando dos corpos, para que as aves do céu, os animais, não devorassem aqueles corpos. E, enfim, o texto prossegue, né? Davi trouxe ali os ossos também de Saul, de seu filho Jonatas, e juntou-os ali, né, com aqueles enforcados. Enterraram os ossos de Saul, de seu filho, lá na terra de Benjamim. E aí, depois dessa oferenda punitiva, Deus atendeu às orações em favor da terra. Então, por causa daquele voto lá em Josué, a família de Saul tentou
descumprir o voto, descumprir o voto, e agora Deus faz ali a cobrança, né, nesses dias de Davi, com a fome. Os gibeonitas exigem os 7 homens para serem enforcados, e assim, após esta punição que Deus aprovou, e aí a ira de Deus foi aplacada. Deus passou então a atender as orações em favor da terra. A palavra nos fala aqui que os filisteus, novamente os filisteus, foram lutar contra Davi. E diz a palavra que Davi também desceu com suas tropas para lutar. Mas aqui Davi já estava mais com idade, já estava mais cansado. E diz a palavra que ele lutou, ele se cansou. E justamente contra ali um gigante que queria matá-lo, né? Um gigante, que diz o texto ali, eu destaco apenas esse, que é o Isbi-Benob, um dos gigantes filisteus. E diz o texto que a sua lança de bronze pesava 300 ciclos, isto é, cerca de 35 quilos. Só a lança do cara. Imaginem, né? Uma lança dessa, com um peso dessa, sendo arremessada a uma velocidade, talvez comparássemos hoje aí, não sei, a um tiro de .50, né? Tá na moda aí falando que bandidos têm essa arma. Mas Davi quase que, se não fosse a intervenção de Abisai, que feriu aquele filisteu, matou, e a palavra, né, dos soldados, dos guerreiros de Davi, falou: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Davi já não tinha mais condições de participar de guerra. Seu corpo, né, já a idade, né, já estava deixando muito a desejar, tá? E ele ia encontrar-se, guerrear com homens valentes, homens jovens, cheios de disposição, cheios de força, e Davi não conseguiria mais, né, ter êxito contra esses adversários, esses inimigos, né? Então a palavra do exército de Davi foi: nunca mais sairás conosco à guerra. E aí fala de outras batalhas com gigantes, né? Falou aqui de um dos gigantes, Saf. Depois citou ali um outro Golias. Aqui um outro Golias, não era aquele Golias que Davi havia lutado e matou, né, aquele gigante no início do seu ministério. Fala de um outro homem também, de grande estatura, de 6 dedos, também gigante, havia desafiado Israel. E aqui Jonatas, sobrinho de Davi, matou. Enfim, e aí conclui falando desses gigantes que foram mortos por Davi e seus soldados. E encerramos assim esse capítulo 21. Que Deus nos faça aprender e entender acerca desta palavra.
e pensemos nos nossos compromissos assumidos com o nosso Deus, para que possamos cumprir, andarmos fielmente na presença do Senhor. Deus nos abençoe e fique com todos nós aí nessa caminhada. Amém.